Então tá bom. Que se tornou coluna, o que você tem que fazer? Uma vez no mês você tem que fazer o quê? Trazer essa ajuda. Não pode falhar. Pode falhar, gente? A obra vai contar contigo. Pode falhar, não. Diga a glória a Deus. A desobediência de Saul e a sua rejeição. 1 Samuel capítulo 15. Quem era Saul? Saul foi o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Você sabia que antigamente, não sei se você sabe, Israel era comandado por juízes. Não existia reis naquela época. Eram os juízes que comandavam Israel. Israel era comandado por juízes. O juiz, ele era uma espécie de rei. De tempo em tempo havia um juiz. Por exemplo, Gideão foi um juiz, Sansão foi um juiz, Jefité foi um juiz, Josué foi um juiz, Moisés foi um juiz. Então, esses homens do passado, que era líder do povo, era chamado de juízes. Quem consegue entender o bispo que pode chamar? E a Bíblia fala que o povo proclamava o rei. Todas as nações tinham rei, menos Israel. Então eles queriam que a monarquia viesse governar eles, né? Os reis são chamados de monarcas, né? São chamados de monarcas. Presidente, república, né? E os reis são monarcas. Houve até no Brasil uma época que eles queriam que acabasse um pouco o negócio de política, né? E visse o Brasil ser dominado por reis. Mas aí não foi para frente esse negócio, não. Muitos países aí fora dominados por reis. Quem sabia disso? A Dinamarca é rei, a Espanha é rei, a Inglaterra é rei, rei e rainha. Países da África, vários, é rei, domina, rei e rainha, né? Ainda existe ainda essa espécie de governo, de liderança, que é chamada monarquia, né? Que é chamado os reis, porque o domínio total está com o rei. É o rei que manda em tudo. Quem entendeu isso? Roma também, muitos anos, foi dominado por reis também. No caso dos Césares, né? Quer dizer que o nome dele era César. César era um título. Quem entende o bispo? Levanta a mão. Os faraós eram reis também. Então, o domínio, o poder, fica tudo ali concentrado no rei. O rei que decide tudo. Tem os conselheiros, né? Tem os conselheiros dele. Quando ele tem uma dúvida, ele pede um conselho para os conselheiros. Os conselheiros falam, eu acho que é assim, eu acho que se eu fizer desse jeito vai dar certo, né? Enfim. Então, a Bíblia fala que Deus pessoalmente, espiritualmente, escolheu Saul a dedo para ser o primeiro rei de Israel. Saul era um jovem imponente. Saul era um camarada cheio de vigor, de forças, dedicado, fazia. E por isso Deus escolheu Saul, e Saul se tornou o primeiro rei da onde, igreja? O primeiro rei de Israel. Enquanto você obedece a Deus, olha para o bispo, enquanto você ouve a voz de Deus, Deus vai contar contigo. Deus vai te ajudar, Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar, Ele vai ser contigo. No que você fizer, os seus projetos, empreendimento vai dar certo, porque Deus é contigo. Deus está do teu lado, Deus está te ajudando. Mas o dia em que você parar de ouvir a Deus, o dia que você parar de seguir os caminhos de Deus, a sua vida vai começar a afundar. Foi o que aconteceu com Saul. Enquanto Saul obedecia a Deus, Deus deu tudo
mas chegou um período na vida de Saul que Saul já não queria mais obedecer. Esse é o problema, às vezes, de muitas pessoas no dia de hoje. Começa muito bem, o que o pastor fala, ela faz, o que o bispo fala, ela faz, mas chega um período na vida dela, o tempo, gente, eu sempre falo isso, ele pode ser tanto seu aliado quanto seu inimigo. Depende da forma que você enxerga o tempo. Então, chega um tempo, ó, não é bem assim, não concordo, não é desse jeito, é o tempo. O tempo é um problema muito sério. Por outro lado, tem gente que olha o seguinte: não, meu Deus, se o senhor fez certo, é porque eu precisava do tempo. Olha a diferença. Tudo é a forma que nós enxergamos o quê? O tempo, da forma que ele é. Existem pessoas que enxergam o tempo como um castigo, como uma punição, como se Deus estivesse fazendo algo de ruim para ela, e não é verdade. Por outro lado, existem pessoas que enxergam como uma oportunidade, como um aprendizado, como Deus capacitando ela para coisas grandes. Olha a diferença de uma visão para outra. Então, tudo da maneira que nós enxergamos, tudo da forma que a gente vê. Então, tem os bons olhos, igreja. Tem os bons olhos, Deus vai te honrar. Tem os bons olhos, e as coisas vão começar a dar certo para você. Tem os bons olhos. E Saul deixou de ter os bons olhos. Deus rejeitou. A pior coisa que tem é quando Deus rejeita uma pessoa. A coisa começa a dar errado para ela. E Deus rejeitou ela. Versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castiga Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada o que, igreja? Deus falou para ele fazer o quê? Nada culpeis. Deus mandou matar tudo, animal. Deus pode para ele: porém matarás homens, mulheres, meninos, crianças, de peito, bois, ovelhas, camelos, mata tudo. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé, 10.000 homens de Judá. Chegaram, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse os queneus: ide-vos e retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para todos os filhos de Israel, quando subia do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul Amalequitas, desde Ávila até Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, desceu, porém todo o povo destruiu a fim de espada. E Saul e o povo poupou Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e cordeiros, o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Porém, todas as coisas desprezíveis fizeram o quê? Destruíram. Então, ali Saul já o quê? Obedeceu, e Deus falou para ele: não compre nada, mata tudo, animal, criança, tudo, porque era um povo pagão, pessoal. Era um povo que vivia prejudicando o povo de Deus. Eram inimigos
centenário do povo de Deus, os amalequitas. Destruía a colheita do povo, maltratava, fazia o povo sofrer, matava o povo também de Deus. Então ele desobedeceu. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver instituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar-se o rei pela manhã, e anunciou-se: aquele já chegou Saul ao Carmelo. E este se levou para si o monumento, e quando voltou, soube e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este disse: bendito seja tu, Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que barulho cor de ovelha é este que ouço no meu ouvido? E que mugido de boi que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para que sacrifiquemos ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça de Israel? E não te ungiu o Senhor sobre eles? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, e até exterminá-los. Por que não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste o despojo, e fizeste ter aos seus olhos, aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas, bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, quanto obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o quê? Do que sacrificar. Não, ô Samuel, olha para mim. Não, eu não desobedeci o Senhor, não. Pelo contrário, trouxemos isso aqui para sacrificar o Senhor. Aí Deus falou: vem cá, tem prazer o Senhor em sacrifício? Tendo que obedecer melhor que sacrificar? Meu irmão, existe uma coisa que agrada a Deus, é a obediência. Deus preza pessoas obedientes. Deus ama pessoas que andam na obediência. Beleza dele. É melhor do que tudo a obediência. E aí, obedecer é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Olha aí, está vendo? Deus teve Saul como um rebelde. Pessoa rebelde é aquela pessoa que se rebela contra as coisas de Deus. Murmura, reclama. Não está bom para ele, chateado, ele murmura
murmurando, reclamando. É pior do que o pecado de feitiçaria, Deus falou, a rebelião. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também o que? Te rejeitou a ti, para que não seja mais o que? Meu Deus. Olha para mim. Deus fez o quê? Rejeitou Saul. Deus fez o quê? Rejeitou Saul. Triste quando Deus rejeita uma pessoa. Foi o que eu falei no começo, a oração dela já não é mais ouvida. Os projetos dela não começam a marcar certa, mas está tudo errado. A vida da pessoa fica toda amarrada. Por que, bispo? Porque ela deixa de obedecer a Deus. É muito triste uma pessoa desobediente. Eles falam algo para ela, ela não faz. É muito triste isso. Se nós, seres humanos, ficamos tristes, mas Deus fica no céu, quem concorda comigo? Aí, por que as coisas às vezes não dão certo para você? Você tem desobedecido a Ele. Mas o dia que você passar a obedecer, a sua vida vai começar a andar. Vai pelo risco. Vai, você vai ficar bem. Obedeça e as coisas vão andar para você. Obedeça e Deus vai te honrar. Obedeça e o milagre vai acontecer. Obedeça o que era para dar errado, vai passar a dar o quê? Porque você está obedecendo. Seja obediente. Repita para o bispo, seja obediente. Deus vai te abençoar. Aí o interessante está aqui, vamos lá. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi a palavra, porque temi o povo, e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que adore o Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando Samuel para ir, Saul segurou a orla do teu manto, este rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino de Israel, e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Viu aí? Ele segurou, pelo amor de Deus, Samuel. Samuel virou, rasgou. Deus rasgou o seu reino hoje. Vai dar para um que é melhor do que você. 29. Também a glória de Israel não mente e nem arrepende, porque porquanto não, aliás, também a glória de Israel não mente nem arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo, diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Pode fechar, meu Deus. Viu aí? Deus rejeitou quem? Rejeitou Saul. Eu tenho que fazer isso para Deus me rejeitar, obedecer, dar o caminho dele, fazer a vontade dele, ser fiel a ele, e aí as coisas vão dar certo para você. O segredo é obedecer. Quem entendeu a palavra? Quem gostou da palavra? Glorifica o nome de Jesus. Posso pedir a sua vida? Deus abençoe. Quem ama a obra de Deus, igreja?